Minha sogra ficou conosco por 2 anos sem pagar aluguel. Depois nos processou pedindo pensão alimentícia, porque não estávamos lidando o suficiente. Eu disse a ele que era ela ou eu. Casei com meu marido, há 7 anos, e a mãe dele, Francine, deixou claro desde o início que não me aprovava. Ela achava que o filho dela podia conseguir coisa melhor. Ela achava que eu não era bonita o suficiente, nem inteligente o suficiente, nem rica o suficiente para ser um menino de ouro. Ela disse a Cole no dia do nosso casamento que ele estava cometendo um erro e que não era tarde demais para mudar de ideia. Ele se casou comigo mesmo assim. E Francine nunca perdoou nenhum de nós por isso. Nos primeiros 5 anos do nosso casamento, Francine manteve distância. Ela morava a 2 estados de distância. Ela só visitava 2 vezes por ano. Essas visitas eram miseráveis, mas curtas. Ela criticava minha comida. Ela reorganizava meus armários. Ela dizia a Cole que eu estava me descuidando e que ele deveria me incentivar a me esforçar mais. Ela perguntava quando teríamos filhos e depois dizia que eu provavelmente não tinha jeito para ser mãe mesmo. Eu a tolerava porque amava meu marido e ele sempre me defendia depois que ela ia embora. Então o marido de Francine faleceu e tudo mudou. Ela ligou para Cole chorando e disse que não tinha mais condições de morar sozinha. E disse que o marido cuidava de todas as finanças e a deixou sem nada além de dívidas, que precisava de ajuda ou acabaria na rua. Cole se sentiu culpado porque não tinha sido próximo do pai. E agora era tarde demais. Ele perguntou se Francine poderia ficar conosco por alguns meses, enquanto ela resolvia as coisas. Eu disse sim porque pensei que fosse temporário e queria apoiar meu marido. Isso foi há 2 anos e Francine nunca foi embora. Ela se mudou para o nosso quarto de hóspedes e imediatamente começou a agir como se fosse a dona da casa. Ela reclamava da temperatura. Ela reclamava do barulho. Ela reclamava da hora que acordávamos e da hora que íamos dormir. Ela reorganizou toda a minha cozinha e ficou com raiva quando coloquei as coisas de volta. Ela jogou fora comida que não gostava e a substituiu por coisas que só ela comia. Ela usava meus produtos de banheiro e me dizia que eu deveria comprar marcas melhores. Ela assistia televisão no volume máximo até meia-noite e depois reclamava que não conseguia dormir por causa do barulho da rua. Cole tentou estabelecer limites, mas Francine chorava toda vez. Ela dizia que era uma viúva enlutada e que estávamos sendo cruéis. E dizia que deu tudo a Cole quando ele estava crescendo. E agora ele não podia nem deixá-la assistir seus programas em paz. Ela o fazia se sentir o pior filho do mundo por pedir que ela usasse fones de ouvido. Depois de 6 meses, comecei a perguntar quando Francine planejava se mudar. Ela dizia que estava procurando apartamentos, mas tudo era muito caro. Ela dizia que sua previdência social mal cobria qualquer coisa. Ela dizia que tínhamos muito espaço. E não entendia por que eu queria chutar uma velha para a rua. Cole disse que talvez pudéssemos ajudá-la a encontrar algo acessível. Francine disse que não iria morar em algum prédio decadente com criminosos e viciados. Ela disse que o filho ganhava um bom dinheiro e deveria ter vergonha de não querer cuidar da própria mãe. O ano 1 virou ano 2. Parei de cozinhar porque Francine criticava tudo o que eu fazia. Parei de assistir televisão na minha própria sala de estar porque ela controlava o controle remoto. Parei de receber amigos porque Francine fazia comentários sobre eles serem barulhentos e desrespeitosos. Minha casa não parecia mais meu lar. Parecia a casa de Francine, e eu era apenas uma hóspede que pagava a hipoteca. Então descobri sobre o processo. Francine estava conversando com um advogado. Sobre as leis de responsabilidade filial, alguns estados têm leis antigas que dizem que os filhos adultos têm que sustentar financeiramente seus pais. Se os pais não puderem se sustentar, Francine decidiu que Cole não estava lhe dando o suficiente. Ela queria um acordo formal. Ela queria pagamentos mensais garantidos. Ela queria por escrito. Para que não pudéssemos voltar atrás, ela processou o próprio filho por pensão alimentícia. A papelada chegou numa terça-feira. Cole ficou devastado. A mãe dele o estava levando ao tribunal, exigindo dinheiro enquanto vivia de graça em nossa casa, comendo nossa comida e usando nossos serviços públicos. Ela queria 2 mil por mês além de tudo o que já oferecíamos, quando Cole a confrontou. Francine disse que estava apenas se protegendo. Ela disse que não podia confiar que continuaríamos cuidando dela voluntariamente e ela disse que o processo não era nada pessoal e que não deveríamos ser tão sensíveis a respeito. Sentei na minha cozinha, ouvindo minha sogra explicar por que processar o filho. Era na verdade uma coisa razoável a se fazer. Foi aí que decidi que tinha acabado. E disse a Cole que precisávamos conversar em particular. Disse a ele que o amava, mas que não podia mais viver assim. Disse a ele que a mãe dele tinha que ir ou eu iria. Ele ficou dividido, mas eu me mantive firme. Eu disse que Francine criou essa situação ao nos processar, e agora ela tinha que viver com as consequências. Ou ela retirava o processo e se mudava. Ou eu pediria o divórcio. Cole senta na nossa cama parecendo completamente destruído depois que eu dou o ultimato. E posso vê-lo tentando processar. Que o processo de sua mãe forçou essa escolha impossível. Ele me pergunta se eu realmente falo sério sobre o divórcio. Eu digo a ele que nunca estive tão séria. O olhar em seu rosto parte meu coração, mas não recuo. Ele fica sentado lá com a cabeça nas mãos pelo que parece uma eternidade, sem dizer nada. Vejo seus ombros tremerem e percebo que ele está chorando. Parte de mim quer confortá-lo, mas a maior parte de mim está com tanta raiva por estarmos nessa posição. A mãe dele nos processou. Ela processou o próprio filho enquanto morava em nossa casa de graça. Levanto-me e começo a pegar meu travesseiro. E carregador de celular. Ele olha para cima e pergunta onde estou indo. Digo a ele que vou dormir no outro quarto de hóspedes esta noite, porque não posso ficar perto dele enquanto ele ainda está defendendo o que a mãe dele fez conosco. Eu durmo no quarto de hóspedes no final do corredor. De onde Francine está ficando porque não suporto estar perto de Cole enquanto ele ainda defende o direito de sua mãe de nos processar. Naquela noite, ouço a televisão de Francine berrando até passar da meia-noite como sempre, e o som me enche de uma raiva fria. Ela está assistindo seus programas no volume máximo, como se tivesse todo o direito de me manter acordada na minha própria casa. Fico deitada olhando para o teto, ouvindo os sons abafados de algum programa de jogos, e tomo uma decisão. Amanhã vou ligar para um advogado. Concorde Cole ou não. Cansei de esperar que ele crie coragem. Cansei de ser arrazoável enquanto a mãe dele pisa em nós dois. Pego meu telefone e começo a procurar advogados de direito de família em nossa área. Leio avaliações até as 2 da manhã, fazendo uma lista de nomes. Quando finalmente adormeço, sonho que estou arrumando as malas de Francine e deixando-as na calçada. Acordo cedo e ligo para minha melhor amiga Maia, antes do trabalho para contar tudo o que aconteceu com o processo e meu ultimato. Ela atende no segundo toque e posso ouvi-la se arrumando para o trabalho. Conto a ela sobre os papéis do processo, sobre meu ultimato a Cole, sobre dormir no quarto de hóspedes. Ela tem me ouvido reclamar de Francine por 2 anos. E imediatamente diz que vai me ajudar a encontrar um bom advogado de direito de família. Ela me pede para esperar enquanto manda mensagem para a prima, que passou por um divórcio desagradável no ano passado. Em 1 hora, ela me manda 3 nomes com avaliações e diz para ligar para o primeiro hoje.
Olho para os nomes e vejo Eric no topo da lista, com uma nota dizendo que ele lida com casos de divórcio e direito de idosos. Maya acrescenta que sua prima disse que ele é duro, mas justo, e não deixa as pessoas serem empurradas. Salvo o número dele no meu telefone. E sinto algo como esperança pela primeira vez em semanas. Tiro um dia de folga do trabalho e ligo para o escritório de Eric Frost às 9h10 da manhã, explicando que preciso de ajuda urgente com um processo de responsabilidade filial e potencial divórcio. A recepcionista faz algumas perguntas básicas, e posso ouvi-la digitando. Ela me coloca em espera pelo que parece uma eternidade, mas provavelmente são apenas 2 minutos. Quando ela volta, diz: o Sr. Frost teve um cancelamento e pode encaixá-la para uma consulta esta tarde às 14 horas. Eu concordo imediatamente e anoto o endereço. Não digo a Cole onde estou indo quando saio de casa. Ele está na cozinha bebendo café e parecendo infeliz. E Francine já está plantada em frente à TV. Pego minha bolsa e chaves e saio sem dizer uma palavra a nenhum dos dois. Cole me chama perguntando se podemos conversar mais tarde. Mas continuo andando. Ouvi toda a minha história sem interromper, tomando notas sobre a linha do tempo de 2 anos, a situação de moradia gratuita e o processo. Exigindo 2.000 mensais. Seu escritório é pequeno, mas arrumado, com livros de direito em uma parede e diplomas emoldurados em outra. Ele tem talvez 50 anos, cabelos grisalhos e olhos aguçados que não perdem nada. Ele explica que as leis de responsabilidade filial existem em nosso estado, mas raramente são aplicadas. E o caso de Francine é particularmente fraco, dado que ela já está recebendo moradia e apoio gratuitos. Ele diz que o processo dela parece mais uma jogada de poder do que uma necessidade legal legítima. Sinto-me começando a relaxar pela primeira vez, desde que vi aqueles papéis do processo. Ele pergunta se Francine tem alguma deficiência documentada ou necessidades médicas que exigiriam nosso apoio. Eu digo a ele: não. Ela é perfeitamente saudável e capaz. Ela simplesmente não quer gastar seu próprio dinheiro. Ele anota isso e acena. Eric faz perguntas detalhadas sobre a situação financeira real de Francine e se temos alguma documentação do que ela contribuiu versus o que nós fornecemos. Percebo que temos 2 anos de recibos de supermercado, contas de serviços públicos e pagamentos de hipoteca, mostrando que ela não pagou absolutamente nada. Ela não comprou mantimentos nem pagou uma única conta de luz, ou contribuiu para a hipoteca em 24 meses. Ele diz que essa evidência será crucial, e me diz para começar a reunir tudo. Ele explica que os casos de responsabilidade filial exigem prova de que o pai genuinamente não pode se sustentar, e que o filho adulto tem meios para ajudar. Se pudermos mostrar que Francine tem vivido completamente de graça enquanto cobrimos todas as despesas. A alegação dela de que não estamos fornecendo apoio suficiente desmorona. Pergunto a ele sobre a opção de divórcio e ele diz que devemos tentar resolver a situação da sogra primeiro, mas ele pode lidar com ambos, se necessário. Saio do escritório dele com uma pasta de papelada de admissão e instruções para coletar todos os documentos financeiros que eu puder encontrar. Chego em casa do escritório do advogado me sentindo mais empoderada, com um plano claro e apoio profissional. Cole está sentado à mesa da cozinha parecendo que não dormiu e Francine está assistindo seus programas, na sala de estar no volume máximo. Passo pelos dois sem dizer uma palavra e vou direto para o nosso escritório em casa para começar a coletar registros. Puxo o arquivo onde guardamos todas as nossas contas e recibos e começo a fazer pilhas. Extratos de hipoteca vão em uma pilha, contas em outra. Recibos de supermercado em uma terceira. Encontro a pasta onde tenho acompanhado as despesas domésticas e folheio 2 anos de registros. Cada entrada mostra a contribuição 0 de Francine. Nem $1 para comida, eletricidade, água, internet ou moradia. Começo a tirar fotos de tudo com meu telefone para enviar para Eric. Cole me segue até o escritório e pergunta onde estive a tarde toda. Sua voz quieta e derrotada. Digo a ele que me encontrei com um advogado de divórcio que também lida com direito de idosos e vejo seu rosto ficar pálido. Ele começa a dizer algo sobre como deveríamos conversar com a mãe dele juntos, mas eu o interrompo e digo que cansei de falar com Francine. A ele que ela está morando em nossa casa de graça e nos processou por mais dinheiro. O que há para conversar? Ele diz que talvez tenha havido um engano. Talvez ela não tenha percebido como isso pareceria. Eu rio e saio de forma áspera. Digo a ele que não há mal entendido quando você contrata um advogado. E protocola documentos legais. Isso é intencional. Isso é planejado. Ele se senta na cadeira da mesa e coloca a cabeça nas mãos novamente. Continuo separando registros financeiros, tirando fotos, construindo meu caso. Francine bate na porta do nosso quarto com lágrimas escorrendo pelo rosto, dizendo que ouviu Cole e eu discutindo e que nunca quis causar problemas em nosso casamento. Ela diz que retirará o processo se isso significar tanto, mas que não tem para onde ir e nós somos tudo o que ela tem. Imediatamente amolece e começa a confortá-la, movendo-se em direção a ela. Mas eu me levanto e digo a ela que o processo é apenas parte do problema. Ela olha para mim com aqueles olhos marejados, a mesma tática de manipulação, que ela usa há 2 anos. Vejo Cole vacilando entre nós, e sei que se eu não falar agora, ele vai ceder. Ela vai chorar e prometer ser melhor, e nada vai mudar. Já vi essa cena exata acontecer uma dúzia de vezes. Ela faz algo terrível, chora, e Cole a perdoa porque se sente culpado. Digo a Francine diretamente que ela tem sido uma péssima hóspede por 2 anos, que me deixou miserável em minha própria casa e que o processo foi apenas a gota d'água que me fez parar de tolerar seu comportamento. Ela suspira como se eu tivesse lhe dado um tapa, e se vira para Cole, dizendo que não consegue acreditar que ele está me deixando falar com ela dessa maneira. Cole parece dividido entre nós, e posso vê-lo vacilando. Eu listo tudo o que ela fez. A crítica constante, tomar conta da minha cozinha, controlar a televisão, fazer comentários sobre meus amigos, recusar-se a pagar por qualquer coisa, agir como se fosse a dona do lugar. Ela interrompe para dizer que é uma viúva de luto e que estou sendo cruel. Digo a ela que ela tem usado seu luto como arma por 2 anos e cansei de fingir que isso é aceitável. Cole faz um som como se estivesse com dor, mas continuo. Digo a ela que ela tem dinheiro e opções. Ela só não quer usá-los porque morar aqui de graça é mais fácil. Suas lágrimas secam rápido, quando ela percebe que chorar não está mais funcionando comigo. A expressão de Francine muda e ela altera completamente sua abordagem, sua voz assumindo aquele tom ferido que ela usa quando as lágrimas não estão funcionando. Ela começa a falar sobre o pai de Cole, sobre como ele ficaria desapontado ao ver o filho abandonando a mãe viúva assim. Ela menciona como Cole não estava lá quando o pai morreu, como ele estava muito ocupado para visitar o suficiente naqueles meses finais, como ele deve a ela por todos os sacrifícios que ela fez criando-o sozinha enquanto o pai trabalhava. Vejo o rosto de Cole desmoronar de culpa, vejo seus ombros caírem pra frente como se ela estivesse batendo fisicamente nele com cada palavra. Seu maxilar se aperta e seus olhos ficam úmidos,
e sei exatamente o que está acontecendo. Já vi essa manipulação exata acontecer uma dúzia de vezes. Ela vai fazê-lo se sentir o pior filho do mundo, e ele vai ceder e pedir desculpas. E nada vai mudar. Posso vê-lo começar a vacilar. Vê-lo abrindo a boca para dizer algo que desfará tudo o que acabamos de conversar. Interrompo antes que ele possa falar e digo a Francine diretamente que ela está usando a morte do pai dele para controlá-lo e que isso tem funcionado por 2 anos. As palavras saem afiadas e claras, e não é seu aviso. Digo que precisamos conversar em particular, e peço a Francine que saia do nosso quarto agora mesmo. Ela olha para mim como se eu tivesse perdido a cabeça, e diz que isso diz respeito a ela também, que ela tem o direito de ouvir o que estamos dizendo sobre ela. Ela se planta mais firmemente na porta, e cruza os braços sobre o peito. Minha raiva atinge um nível que eu não sabia que poderia alcançar. Uma raiva branca e quente que faz minhas mãos tremerem. Ela está no meu quarto, na minha casa que eu pago, recusando-se a sair quando peço. Sinto algo estalar dentro de mim, algum último fio de paciência. Digo a Francine que ela tem exatamente 10 segundos para sair do meu quarto, ou chamarei a polícia para removê-la da minha casa esta noite. Minha voz não treme, embora minhas mãos tremam. Começo a contar em voz alta. 1, 2, 3. Cole olha para mim como se não me reconhecesse, chocado que eu ameaçaria sua mãe dessa maneira. Mas eu encaro Francine sem piscar, segurando meu telefone na mão com o polegar no botão de emergência. 4, 5, 6. Ela percebe que estou falando sério, e seu rosto fica vermelho de raiva e humilhação. 7, 8. Ela finalmente se move, recuando, enquanto me encara com puro ódio. 9. Ela bate a porta com tanta força que as fotos na parede tremem, e a ouço começar a chorar alto no corredor. Tranco a porta do quarto e me viro para encarar meu marido. Cole e eu temos a conversa mais honesta que tivemos em 2 anos. Sento-me na beira da cama e explico que não posso mais viver assim, que a manipulação de sua mãe está destruindo nosso casamento e me destruindo. Digo a ele que o amo, mas não posso continuar sendo a vilã na história de sua mãe enquanto ela toma conta da minha casa e nos processa por dinheiro. Ele se senta ao meu lado e admite que sabe que isso é difícil, que vê como ela age, mas ele diz que se sente obrigado a ajudá-la, porque seu pai acabou de morrer e ele não esteve presente o suficiente no final. Sua voz falha quando ele fala sobre ter perdido as últimas semanas. Pego sua mão e digo que há uma diferença entre ajudar alguém e ser explorado por essa pessoa. Digo que Francine cruzou essa linha há 18 meses, quando ficou claro que ela não tinha intenção de sair ou contribuir com nada. Ela não é uma viúva de luto que precisa de apoio temporário. Ela é alguém que viu uma oportunidade de viver de graça para sempre e está usando a culpa para manter as coisas assim. Levanto-me e puxo a pasta. Mostro a Cole as anotações que fiz, incluindo a avaliação do advogado de que o processo de Francine é legalmente fraco e parece mais uma jogada de poder. Cole lê tudo lentamente, seus olhos passando por cada página como se tentasse absorver o que um profissional jurídico pensa sobre as ações de sua mãe. Ele lê a parte onde Eric disse que o processo parece projetado para estabelecer controle em vez de lidar com dificuldades financeiras reais. Ele olha para mim quando termina e pergunta se eu realmente acho que a mãe dele o está manipulando de propósito, se eu acredito que ela está fazendo isso. Digo a ele que não apenas acho. Eu sei que ela está. Tenho observado ela fazer isso por 2 anos. Toda vez que ele tenta impor um limite, ela chora. Ou o faz se sentir culpado até que ele recue. Isso não é luto, digo a ele. Isso é comportamento calculado projetado para conseguir o que ela quer. Na manhã seguinte, ligo para o escritório de Eric e marco outra consulta. Mas dessa vez, digo a Cole que ele vem comigo. Ele precisa ouvir a realidade jurídica diretamente de um advogado, em vez de filtrada pela minha explicação. Dirigimos até o escritório de Eric em silêncio, ou olhando pela janela o caminho todo. Eric nos senta em sua sala de conferências e explica detalhadamente os casos de responsabilidade filial. Ele diz que essas leis exigem prova de que o pai é genuinamente incapaz de se sustentar, e que os filhos adultos têm meios para ajudar. O pai tem que demonstrar necessidade financeira real, não apenas uma preferência por viver de graça. Ele olha diretamente para Cole e diz: o processo de Francine provavelmente falhará, porque ela já está recebendo apoio substancial de vocês, e não demonstrou nenhuma dificuldade financeira real. Ela está morando em sua casa, comendo sua comida, usando seus serviços públicos, pagando por nada. Um juiz verá isso e questionará, por que ela precisa de $2.000 mensais, além de tudo o mais. Eric pergunta se vimos alguma documentação das finanças reais de Francine desde que o pai de Cole morreu. Cole se mexe na cadeira e admite que sua mãe tem sido muito vaga sobre sua situação. Ela disse a ele que o pai a deixou com nada além de dívidas, mas nunca mostrou a ele nenhuma papelada, ou extrato bancário. Eric acena com a cabeça, como se isso fosse exatamente o que ele esperava ouvir. Ele sugere que podemos querer investigar seu status financeiro real antes de responder ao processo. Ele desliza um cartão de visita pela mesa e diz que conhece um investigador particular especializado em antecedentes financeiros, alguém que pode compilar um relatório abrangente sobre os ativos e a renda real de Francine. Pego o cartão imediatamente e digo: vamos fazer isso. Cole parece desconfortável e começa a protestar. Cole argumenta que contratar um investigador parece que não confiamos em sua mãe, como se estivéssemos tratando-a como uma criminosa. Viro-me para ele e digo: é exatamente isso. Não confiamos nela porque ela está nos processando, enquanto mora de graça em nossa casa. Ela está alegando pobreza enquanto se recusa a nos mostrar qualquer prova real de sua situação financeira. Eric intervém gentilmente e explica que, em questões legais, a verificação é prática padrão e não um ataque pessoal. Ele diz: precisamos saber com o que estamos lidando antes de podermos responder adequadamente ao processo dela. Se ela realmente estiver na miséria como afirma, isso é uma coisa. Mas se ela tiver recursos que está escondendo, isso muda tudo. Cole fica sentado lá parecendo dividido entre a lealdade à mãe e a lógica do que Eric está dizendo. Ele esfrega o rosto com as 2 mãos e pergunta o que o investigador realmente faria. Eric explica que é apenas pesquisa de antecedentes, olhando registros públicos, informações bancárias, se conseguirmos acesso, propriedade de imóveis, esse tipo de coisa. Nada ilegal ou invasivo, apenas descobrir a verdade. Cole concorda relutante em nos deixar prosseguir.
com a investigação, embora eu possa dizer que isso o deixa profundamente desconfortável. Contratamos Nick Spears naquela mesma tarde. Ele nos encontra no escritório de Eric, e eu lhe dou tudo o que temos. Sobre Francine, seu nome completo, data de nascimento, endereço anterior, número do seguro social da papelada do processo. Nick tem talvez 50 anos, cabelos grisalhos e uma maneira calma e profissional, que me faz confiar nele imediatamente. Ele explica seu processo e diz que precisará de cerca de uma semana para compilar um relatório abrangente sobre os ativos e a renda real dela. Ele examinará registros bancários, contas de investimento, propriedade de imóveis, quaisquer fontes de renda que ela possa ter. Sinto uma enorme sensação de alívio me invadir enquanto apertamos as mãos e ele sai. Estamos finalmente agindo. Em vez de apenas reagir a qualquer coisa que Francine jogue em nós, não estamos apenas nos defendendo. Estamos descobrindo a verdade. A semana esperando o relatório de Nick é insuportável. A tensão na casa atinge níveis que eu não achava possíveis. Francine age como uma vítima mártir a cada momento. Ela faz comentários ácidos sobre ser indesejada e não amada sempre que passo por ela. Ela suspira dramaticamente quando estou no mesmo cômodo. Ela diz repetidamente que sente muito por ser um fardo tão grande, que nunca quis causar problemas, que simplesmente vai morar na rua, se for isso o que queremos. A performance é exaustiva de assistir. Começo a ficar até tarde no trabalho apenas para evitar estar em casa com ela, encontrando desculpas para fazer recados ou visitar Maya, ou fazer qualquer coisa que me mantenha fora da minha própria casa. Cole tenta manter a paz sendo extra agradável com nós duas, mas isso só torna tudo mais tenso porque Francine interpreta sua bondade como validação de que ela está certa e eu estou errada. Maya me manda mensagem na manhã seguinte perguntando se estou bem, e respondo que preciso sair de casa antes de perder a cabeça. Ela imediatamente oferece seu apartamento como refúgio sempre que eu precisar de espaço, dizendo que tem uma chave extra que posso usar a qualquer momento. Aceito a oferta naquela mesma tarde, dirigindo para o lugar dela enquanto Cole está no trabalho e Francine está assistindo seus programas da tarde. Maya tem vinho e comida para a viagem esperando, e passo 3 horas descarregando tudo sobre o processo. O investigador e a tensão insuportável em casa. Ela ouve sem interromper e depois me diz que não sou louca, que o comportamento de Francine é completamente irracional e que qualquer pessoa normal teria atingido seu limite há muito tempo. Ouvir alguém validar meus sentimentos em vez de me dizer para ser paciente com uma viúva de luto me faz sentir menos sozinha neste pesadelo. Volto para a casa de Maya mais 2 vezes naquela semana. Uma vez para dormir lá, quando não aguento mais uma noite na mesma casa que Francine, e uma vez apenas para sentar em silêncio pacífico, sem suspiros dramáticos ou televisão berrando. Maya nunca me faz sentir como um fardo. E ter essa válvula de escape me impede de desmoronar completamente enquanto esperamos o relatório do investigador. Na quinta-feira à noite, o telefone de Cole toca enquanto estamos comendo um jantar tenso e silencioso com Francine dominando a televisão da sala. Ele olha para a tela e seu rosto muda. Então ele pede licença e atende a ligação no nosso quarto. Ouço sua voz abafada através da porta, a conversa durando quase 20 minutos. Quando ele volta, parece abalado e pergunta se podemos conversar, em particular, no escritório. E imediatamente exige saber quem ligou e o que há de errado. Mas Cole a ignora e espera que eu o siga. Ele fecha a porta do escritório e me diz que era seu irmão Patrick, ligando de Seattle. Patrick nunca liga a menos que algo importante esteja acontecendo, e Cole pensou que talvez alguém tivesse morrido. Em vez disso, que disse que ouviu de sua tia que Francine estava morando conosco e havia processado Cole por dinheiro. Cole admite que tem evitado contar a Patrick sobre a situação porque seu irmão sempre foi crítico em relação à mãe deles, e Cole não queria ouvir. Mas agora Patrick sabe de tudo, e sua resposta foi imediata e direta. Patrick disse a Cole que não está nem um pouco surpreso porque a mãe dele sempre foi manipuladora e controladora, e ele se mudou para o outro lado do país, especificamente para escapar de seu comportamento tóxico. Cole parece atordoado ao repetir as palavras de Patrick como se as estivesse ouvindo pela primeira vez, embora eu esteja dizendo coisas semelhantes há 2 anos. Aparentemente Patrick passou 15 minutos detalhando incidentes da infância e juventude deles, onde Francine usou culpa e lágrimas para controlar ambos os filhos, fazendo-os se sentirem responsáveis pela felicidade dela. Ele descreveu como ela afastou a primeira namorada séria de Patrick com críticas constantes, depois chorou e disse que estava apenas tentando protegê-lo de cometer um erro. Ele falou sobre como ela exigiu que Patrick mudasse seus planos de faculdade para ficar mais perto de casa, depois agiu como se ele a tivesse traído quando ele foi para a faculdade dos seus sonhos. Enfim, Patrick disse a Cole que Francine tem um padrão de criar crises para manter seus filhos focados em suas necessidades, e esse processo é apenas a versão mais recente da mesma manipulação. Ele avisou Cole para não deixar a mãe destruir seu casamento da maneira que ela tentou destruir os relacionamentos de Patrick. Cole senta na mesa parecendo que toda a sua compreensão de sua família mudou, e posso vê-lo processando décadas de comportamento através de uma nova lente. Ele continua dizendo que sempre pensou que Patrick era frio e insensível com a mãe, que Patrick simplesmente não entendia, como as coisas eram difíceis para ela depois que o pai morreu. Mas agora ele está questionando se Patrick viu algo claramente que Cole esteve cego o tempo todo. Sento-me com ele enquanto ele trabalha nessa revelação, não pressionando ou dizendo, eu te avisei, apenas deixando-o chegar às suas próprias conclusões. Ele finalmente olha para mim e diz que Patrick perguntou a queima-roupa se ele iria escolher sua esposa ou sua mãe, e Patrick disse que a resposta deveria ser óbvia. Cole diz que seu irmão lhe disse que um homem que não protege sua esposa do abuso de sua mãe não é muito marido, e essas palavras claramente bateram forte. Vejo a imagem que meu marido tem de sua mãe rachar e mudar, e embora parte de mim se sinta vingada, outra parte sente tristeza por ele. Ele confiava em Francine completamente, e ela vem manipulando essa confiança há anos. Na manhã seguinte, Nick liga com descobertas preliminares de sua investigação, e seu tom me diz que isso é grande antes mesmo de ele começar a explicar. Cole e eu estamos ambos no viva voz no escritório, e Nick começa a expor o que descobriu sobre a situação financeira real de Francine. Ela tem mais de 200 mil em contas de poupança e carteiras de investimento que herdou quando seu marido morreu. O dinheiro está parado em várias contas rendendo juros, completamente acessível e mais do que suficiente para sustentar uma vida independente por anos. Nick tem extratos bancários mostrando depósitos regulares, de previdência social e dividendos de investimentos, provando que ela tem renda estável além do que alegou. Ele encontrou documentação do pagamento do seguro de vida pela morte do marido, que foi substancial,
e foi diretamente para as contas dela há 2 anos. Francine tem alegado pobreza e desespero, enquanto está sentada em um pé de meia que a deixaria viver confortavelmente em seu próprio lugar. Sinto minha raiva aumentar à medida que Nick continua, porque isso significa que cada lágrima e viagem de culpa sobre estar na miséria foi uma mentira calculada. Mas Nick não terminou. Ele também descobriu que Francine possui sua casa anterior integralmente, sem hipoteca, e a tem alugado para inquilinos nos últimos 2 anos. Ela está coletando 1.500 todo mês em renda de aluguel, enquanto mora de graça em nossa casa e alega que não pode pagar seu próprio lugar. Nick tem cópias do contrato de aluguel, registros de impostos sobre a propriedade mostrando-a como proprietária e depósitos bancários comprovando os pagamentos mensais. Ela tem gerado renda e construído suas economias enquanto nos dizia que não tinha nada e precisava do nosso apoio para sobreviver. A evidência está documentada em registros oficiais que não podem ser contestados ou explicados. Cole pede a Nick para enviar o relatório completo por e-mail imediatamente, sua voz tensa e controlada, de uma maneira que me diz que ele está mal segurando a raiva. Nick envia tudo em minutos. E abrimos o anexo para ver página após página de documentação financeira provando a fraude de Francine. Cole leu o relatório do investigador uma vez, depois de novo, depois uma terceira vez. Seu rosto ficando mais pálido a cada passagem. Ele continua parando em certas sessões e relendo-as como se esperasse que as palavras mudassem. Ele finalmente abaixa os papéis e apenas encara a parede, dizendo que não consegue acreditar que sua mãe mentiria para ele assim. Ele continua procurando explicações, sugerindo que talvez ela não entendesse suas finanças, ou talvez o dinheiro esteja preso de alguma forma. Eu gentilmente aponto que os extratos bancários mostram que ela tem gerenciado ativamente essas contas, transferindo dinheiro entre elas e tomando decisões de investimento. Ela sabe exatamente o que tem, e tem escondido isso deliberadamente de nós enquanto interpreta a viúva em defesa. Cole pega a documentação do contrato de aluguel e a estuda, vendo a assinatura de sua mãe em contratos datados logo antes de ela se mudar para nossa casa. Ela estava arranjando inquilinos para pagar seu aluguel mensal, ao mesmo tempo em que chorava para Cole sobre estar falida e sem teto. A linha do tempo torna a fraude cristalina e impossível de negar. Vejo a compreensão que meu marido tem de sua mãe se despedaçar em tempo real. E apesar de tudo o que ela me fez passar, sinto tristeza por ele. Ele confiou nela completamente e ela traiu essa confiança por dinheiro e controle. Estendo a mão e pego a dele, e ele a aperta com força, como se estivesse se segurando em algo sólido. Enquanto seu mundo muda, lembro a ele que é quem Francine sempre foi, manipuladora e egoísta. E ele só está vendo isso claramente agora, porque temos provas de que ela não pode contornar com conversa. Cole acena lentamente com a cabeça e diz que Peck estava certo sobre tudo, e que ele deveria ter ouvido o irmão anos atrás. Naquela noite, Cole entra na sala de estar, onde Francine está assistindo televisão e pede que ela desligue porque precisam conversar. Ela imediatamente parece desconfiada e pergunta o que há de errado, sua voz assumindo aquele tom ferido que ela usa quando sente críticas chegando. Cole senta-se em frente a ela com o relatório do investigador nas mãos e pede diretamente que ela explique por que alegou estar na miséria enquanto tinha mais de 200 mil no banco. O rosto de Francine passa por uma série rápida de mudanças, começando com choque por sabermos sobre o dinheiro, mudando para raiva por termos investigado ela, e depois se estabelecendo em lágrimas calculadas. Ela diz que o dinheiro é para seus cuidados futuros, e ela não pode tocá-lo, que ela precisa economizá-lo para quando estiver realmente velha e doente. Cole aponta que ela já está alegando precisar de cuidados agora, e é por isso que ela nos processou, então a explicação não faz sentido. Ele pergunta sobre a renda de aluguel de sua casa, e as lágrimas de Francine param abruptamente enquanto ela muda para a indignação. Ela nos acusa de espioná-la e violar sua privacidade, dizendo que um bom filho nunca investigaria sua própria mãe como se ela fosse algum tipo de criminosa. Sua voz aumenta enquanto ela exige saber quem nos deu o direito de investigar suas finanças pessoais. Cole mantém a calma e diz a ela que uma boa mãe não processaria seu filho enquanto mente sobre ser pobre e sem teto. Ele diz que ela tornou suas finanças da nossa conta quando nos levou ao tribunal exigindo dinheiro. Francine se levanta e começa a andar de um lado para o outro, todo o seu comportamento mudando de vítima para agressora. Ela diz que não temos ideia de como é ter a idade dela e estar sozinha, que somos jovens e não entendemos o medo de ficar sem dinheiro. A lembra que ela não está ficando sem dinheiro. Ela tem centenas de milhares de dólares e renda mensal, e tem mentido para nós por 2 anos. O rosto de Francine se contorce de raiva e ela diz a Cole que ele está sendo cruel e sem coração, que seu pai teria vergonha dele. Ela menciona cada sacrifício que já fez como mãe, cada vez que ela ficou sem para que Cole pudesse ter algo, cada maneira que ela sofreu por ele. Houve a viagem de culpa, que sempre funcionou antes, e dessa vez ele não cede. Ele diz a ela que ser uma boa mãe há 30 anos não lhe dá o direito de mentir e manipulá-lo agora. Francine o encara como se não reconhecesse o próprio filho, e posso vê-la perceber que suas táticas usuais não estão mais funcionando. Ela se vira e sai tempestuosamente em direção ao seu quarto, mas em vez de bater a porta, ela pega o telefone e liga para alguém, ali mesmo no corredor, onde podemos ouvir tudo. Ela pede por Cindy e diz que precisa falar com sua advogada imediatamente. A voz de Francine fica mais alta e dramática, enquanto ela descreve como estamos sendo hostis e abusivos, como invadimos sua privacidade e agora estamos atacando-a. Ela exagera tudo o que acabou de acontecer, pintando a si mesma como vítima de abuso de idosos, e nós como filhos cruéis tentando roubar seu dinheiro. Ouço-a dizer que estamos tentando forçá-la a ir para a rua, e que ela teme por sua segurança nessa casa. Cole fica congelado, ouvindo sua mãe mentir para a advogada sobre o que acabou de ocorrer. E seu rosto mostra devastação misturada com uma raiva que nunca ouvi direcionar a Francine antes. Ela termina a ligação e anuncia em voz alta que Cindy está prosseguindo com o processo imediatamente, e adicionando reivindicações sobre nosso comportamento abusivo. Francine olha para nós dois com triunfo frio, como se tivesse ganhado algo, antes de finalmente ir para o quarto e fechar a porta. Enviei o relatório do investigador por e-mail para Eric na mesma noite, e ele me ligou na manhã seguinte. Sua voz tinha uma energia que eu não tinha ouvido antes quando me disse que essa evidência destruía todo o caso de Francine. Ele explicou que as leis de responsabilidade filial só se aplicam quando os pais genuinamente não podem se sustentar. E Francine tinha mais de 200 mil em ativos mais renda mensal de aluguel. Ele começou a redigir nossa resposta imediatamente,
reunindo toda a documentação financeira que Nick havia descoberto junto com nossos registros de fornecimento de moradia, comida e serviços públicos gratuitos por 2 anos. Eric disse que não iríamos apenas lutar contra o processo. Iríamos solicitar a extinção do processo com julgamento de mérito e fazer Francine pagar nossos honorários advocatícios. Ele me guiou pelo documento de resposta por telefone, lendo seções que detalhavam cada dólar que Francine havia escondido enquanto alegava pobreza. A linguagem jurídica era fria e precisa, listando suas contas bancárias, carteiras de investimento, renda de aluguel, de imóveis e benefícios da Previdência Social. Eric incluiu nossas contas de serviços públicos, recibos de supermercado e extratos de hipoteca, mostrando exatamente o que havíamos fornecido enquanto ela não contribuía com nada. Ele disse que os juízes odiavam esse tipo de fraude e a advogada de Francine provavelmente a aconselharia a desistir do caso assim que vissem as evidências. Desliguei sentindo que podia respirar corretamente pela primeira vez em semanas. 3 dias depois, Francine recebeu nossa resposta legal por correio certificado e eu a vi assinar o envelope grosso da janela. Ela o levou para o quarto e não ouvi nada por quase 1 hora. Então ela saiu parecendo pálida e abalada, os papéis agarrados em sua mão. Ela encontrou Cole na cozinha e começou a falar sobre dores no peito, dizendo que o estresse era demais e ela não conseguia respirar direito. A mão dela foi ao peito e ela se apoiou no balcão, a respiração ficando mais rápida. Cole foi imediatamente para o lado dela perguntando o que havia de errado e Francine disse que estávamos matando-a com nossa crueldade. Ela disse que seu coração não aguentava esse tipo de tratamento e que talvez precisasse ir para o hospital. Lágrimas escorriam pelo seu rosto, enquanto ela descrevia como a dor estava se espalhando pelo braço. E eu fiquei lá sabendo que ela estava fingindo, mas incapaz de provar. Cole parecia aterrorizado e disse que a levaria para o pronto-socorro agora mesmo. Digo a ele que ela o estava manipulando, que isso era apenas mais uma atuação para nos fazer sentir culpados. Francine engasgou e disse que estava morrendo. E sua própria nora achava que ela estava mentindo. Cole pegou as chaves e ajudou a mãe a ir para o carro enquanto eu o seguia, ainda protestando que isso era falso. O pronto-socorro estava lotado de pessoas com problemas reais, e Francine fez a triagem com queixas de dor no peito e dormência no braço. Eles a levaram para dentro imediatamente porque hospitais não brincam com potenciais ataques cardíacos, e Cole foi com ela enquanto eu sentava na área de espera. 4 horas se passaram enquanto eles faziam exames, a ligavam a máquinas, tiravam sangue e faziam um eletrocardiograma. Rolei meu telefone lendo sobre táticas de manipulação e emergências médicas falsas, ficando mais irritada a cada artigo. Finalmente, um médico saiu e pediu para falar com Cole em particular, e eu o segui até uma pequena sala de consulta. O médico do pronto-socorro explicou que todos os exames de Francine voltaram normais. O coração dela estava bem e não havia evidência de evento cardíaco. Ele disse que ela estava sofrendo de ansiedade, o que pode causar aperto no peito e respiração rápida que parece um ataque cardíaco. Ele recomendou que ela fizesse acompanhamento com seu médico regular e talvez considerasse terapia para controle do estresse. Cole parecia aliviado, por sua mãe não estar morrendo, mas vi confusão em seu rosto também. O médico saiu, e Cole perguntou a Francine por que ela não mencionou que estava se sentindo ansiosa em vez de dizer que seu coração estava falhando. Francine ficou na defensiva e disse que conhece o próprio corpo. E os médicos devem ter perdido alguma coisa. O hospital nos mandou para casa com papéis de alta e uma conta que atingiu nosso seguro em milhares. Nossa parte chegou a $800 em coparticipações e franquias por exames que não encontraram absolutamente nada de errado. Recebi o extrato de cobrança 2 semanas depois e senti a raiva queimar meu peito olhando para as cobranças. Francine havia fabricado uma emergência para ganhar simpatia. E isso nos custou $800 que não tínhamos enquanto ela estava ativamente nos processando por mais dinheiro. Mostrei a conta a Cole e observei seu rosto, enquanto ele processava que a falsa crise de sua mãe teve consequências financeiras reais. Ele não disse nada. Apenas olhou para o papel com o maxilar tenso. A viagem do hospital para casa tinha sido silenciosa, com Francine no banco de trás reclamando que os médicos não a levaram a sério. Cole respondeu, com respostas curtas em vez de sua habitual tranquilização, e eu podia dizer que algo estava mudando em como ele via o comportamento dela. Ele estava começando a reconhecer o padrão, mesmo quando não queria admitir em voz alta. Liguei para Maya no dia seguinte e contei a ela sobre o incidente, no hospital, e ela ouviu toda a história antes de dizer que eu precisava começar a documentar tudo. Ela explicou que se isso fosse para o tribunal, ou se eu realmente pedisse o divórcio, ter um registro da manipulação de Francine seria uma evidência importante. Maya sugeriu que eu comprasse um diário e escrevesse cada incidente com datas, horários e detalhes específicos do que Francine disse e fez. Parei em uma loja a caminho de casa e comprei um caderno. Simples. Depois me sentei naquela noite e comecei a escrever. Documentei o falso ataque cardíaco com a data, hora, o que Francine disse, como Cole reagiu, e a conta de $800. Então voltei à minha memória e escrevi outros incidentes dos últimos 2 anos, enchendo páginas com suas críticas, seu comportamento controlador e sua manipulação emocional. O ato de escrever tudo me fez sentir menos impotente, como se eu estivesse retomando o controle, criando um registro que não poderia ser negado. Cada entrada era um pedaço de evidência de que eu não era louca ou cruel, que o comportamento de Francine era real, prejudicial e documentado. Eric me ligou na semana seguinte dizendo que a advogada de Francine havia entrado em contato com ele, sobre discussões de acordo. Cindy sugeriu que poderíamos evitar o tribunal se concordássemos com um pagamento mensal menor de $1.000 em vez dos $2.000, que Francine exigiu originalmente. A voz de Eric estava firme quando ele me disse que já havia aconselhado rejeitar a oferta, porque tínhamos provas de que Francine não precisava de nenhum apoio financeiro. Ele disse que fazer um acordo seria admitir que ela tinha uma reivindicação válida quando nossas evidências mostravam que ela estava mentindo sobre sua situação financeira. Disse a Eric para recusar o acordo e pressionar pela rejeição completa do processo. Eu queria que o caso de Francine fosse descartado, não negociado para um número menor. Eric concordou e disse que diria a Cindy que não estávamos interessados em nenhum acordo que envolvesse pagarmos a Francine dinheiro que ela não precisava. Ele contra-atacaria com nossa exigência de arquivamento e recuperação de nossos honorários advocatícios. Desliguei me sentindo forte em minha decisão, sabendo que dar a Francine até mesmo $1 validaria sua manipulação. Cole chegou em casa naquela noite e contei a ele sobre a oferta de acordo e minha decisão de rejeitá-la. Eu esperava que ele resistisse ou sugerisse que considerássemos, mas em vez disso ele assentiu lentamente e disse que eu estava certa.
Ele me disse para informar a Eric que ele apoiava a luta contra o processo e a inclusão do nosso pedido de honorários advocatícios. Observei seu rosto enquanto ele dizia isso, vendo o quanto a decisão lhe custava emocionalmente. Sua mãe o havia criado, e agora ele estava escolhendo lutar contra ela no tribunal, em vez de dar a ela o que ela queria. Mas ele estava fazendo essa escolha, escolhendo nosso casamento em vez da manipulação de sua mãe. Estendi a mão sobre a mesa e peguei a dele, e ele apertou de volta sem dizer nada. Aquele momento pareceu um ponto de virada, como se Cole estivesse finalmente disposto a enfrentar Francine, mesmo quando doesse. Francine descobriu que rejeitamos o acordo 2 dias depois, quando Cindy ligou para ela com a notícia. Eu estava no andar de cima quando ouvi Francine no telefone na sala de estar, sua voz ficando mais alta e mais chateada. Ela estava perguntando a Cindy como poderíamos recusar uma oferta tão razoável, dizendo que 1.000 por mês não era quase nada. Então ela começou a fazer ligações para a família estendida de parentes que víamos talvez uma vez por ano nos feriados. Ouvi do topo da escada enquanto ela dizia à tia Susan que estávamos tentando deixá-la sem teto, que nos recusávamos a cuidar dela na velhice. Ela ligou para a prima Jennifer e disse que éramos cruéis e sem coração, que Cole havia se voltado contra a própria mãe. Nos dias seguintes, meu telefone começou a tocar com ligações de familiares que eu mal conhecia, todos eles querendo envergonhar Cole por ser um mau filho. Seu tio Mark ligou e lhe deu um sermão de 20 minutos sobre obrigação familiar. Seu primo Noah enviou uma longa mensagem de texto sobre o quão desapontado estava. Francine havia iniciado uma campanha de difamação completa, espalhando sua versão dos eventos para qualquer um que quisesse ouvir. Patrick ligou para o telefone de Cole 3 dias após o início do drama familiar, e Cole colocou no viva voz para que eu pudesse ouvir. Patrick disse que recebeu ligações de vários parentes sobre o que estava acontecendo, e queria que Cole soubesse que contou a todos a verdade. Ele explicou sobre os ativos ocultos de Francine, a renda de aluguel, os 200 mil em economias, sobre os quais ela mentiu. Patrick disse que apoiou a posição de Cole publicamente, e disse à família que Francine os estava manipulando, assim como ela manipulou Cole, por anos. Alguns parentes ligaram de volta para pedir desculpas depois de ouvir o lado de Patrick, admitindo que deveriam ter feito mais perguntas antes de julgar. Outros escolheram acreditar em Francine de qualquer maneira, dizendo que Patrick e Cole eram ambos filhos terríveis que abandonaram a mãe. A família se dividiu, em campos, alguns nos apoiando e outros apoiando as mentiras de Francine. Cole agradeceu ao irmão por defendê-lo, e Patrick disse que gostaria de ter feito isso antes, em vez de apenas manter distância. O estresse de viver com Francine enquanto lutava contra seu processo estava destruindo o que restava do meu casamento com Cole. Mal conversávamos, exceto sobre estratégia legal e datas de tribunal. Toda a conversa voltava para a mãe dele e o caso, e não conseguíamos encontrar mais nada para discutir. Não éramos íntimos há semanas porque eu não suportava a ideia de estar perto dele, enquanto Francine estava no final do corredor arruinando nossas vidas. Eu me sentia como colegas de quarto que compartilhavam um problema legal em vez de marido e mulher que se amavam. Uma noite, disse a Cole que precisávamos começar o aconselhamento matrimonial imediatamente ou eu iria seguir em frente com minha ameaça de divórcio. Eu disse que o processo terminaria eventualmente, mas nosso casamento não sobreviveria sem ajuda. Cole olhou para mim com olhos cansados e perguntou se eu realmente achava que o aconselhamento poderia consertar isso. Eu disse a ele que não sabia, mas sabia que não fazer nada definitivamente acabaria conosco. Ele concordou em ligar para um terapeuta no dia seguinte. O consultório da terapeuta tinha uma sala de espera que cheirava a lavanda e revistas velhas. Sentei-me ao lado de Cole em um sofá cinza enquanto esperávamos Leila Castro nos chamar. Ele continuava verificando o telefone e eu continuava olhando para o pôster motivacional na parede sobre comunicação ser a chave para relacionamentos saudáveis. Quando Willa abriu a porta e chamou nossos nomes, senti meu estômago revirar, porque sabia que isso iria nos salvar, ou provar que já estávamos quebrados demais para consertar. Ela era mais jovem do que eu esperava, talvez no início dos 40 anos, com olhos gentis e uma voz calma que me fez querer confiar nela imediatamente. Sentamo-nos em extremidades opostas do sofá dela, e ela nos pediu para explicar por que estávamos lá. Cole olhou para mim como se quisesse que eu começasse, então eu comecei. Contei a ela sobre Francine morando conosco por 2 anos de graça, sobre o processo, sobre meu ultimato. Ila ouviu sem interromper e tomou notas em um bloco amarelo. Ela perguntou a Cole como ele se sentia sobre tudo o que eu disse, e ele admitiu que se sentia dividido entre a mãe e a esposa. Ele disse que sabia que Francine era difícil, mas ela ainda era sua mãe, e ele se sentia culpado pela morte do pai. Ila assentiu e perguntou por que ele se sentia responsável por algo que não podia controlar. Cole não tinha uma boa resposta para isso. A data do tribunal chegou 6 semanas depois, numa manhã de quarta-feira no início de outubro. Eric nos encontrou, do lado de fora do tribunal, às 8h30, vestindo um terno escuro e carregando uma pasta de couro cheia de evidências. Francine apareceu sozinha 10 minutos antes do início da audiência, usando um vestido preto que a fazia parecer menor e mais velha do que o normal. Ela não tinha um advogado com ela porque Steve Aldrich a havia dispensado como cliente. Observei Francine entrar no tribunal parecendo assustada e perdida, e parte de mim quase sentiu pena dela. Quase. A juíza era uma mulher de 60 anos, com cabelos grisalhos e óculos de leitura em uma corrente no pescoço. Ela revisou a moção de Eric para arquivamento, enquanto todos sentávamos em silêncio. Eric havia incluído tudo em seu processo. Os extratos bancários mostrando os 200 mil de Francine em economias. Os registros de propriedade provando que ela possuía uma casa de aluguel gerando 1.500 mensais. Os recibos e contas documentando 2 anos de moradia gratuita, comida e serviços públicos que fornecemos. A juíza olhou para Francine e perguntou se ela tinha representação legal. Francine disse não com uma voz baixa. A juíza perguntou se ela queria responder às evidências apresentadas. Francine começou a chorar e disse que só queria que seu filho cuidasse dela como um bom filho deveria. A juíza não pareceu impressionada. Ela revisou os documentos financeiros por mais 10 minutos, enquanto Francine chorava silenciosamente em um lenço. Então, a juíza extinguiu o processo com julgamento de mérito, impedindo nova ação, e ordenou que Francine pagasse nossos honorários advocatícios. A audiência inteira durou 28 minutos. Saindo do tribunal para o sol de outubro, senti que podia respirar corretamente pela primeira vez em 2 anos. O processo acabou. Nós vencemos. Francine não podia nos processar novamente porque o arquivamento foi definitivo. Cole parecia aliviado, mas triste. E eu sabia que ele estava lidando com sentimentos complicados sobre sua mãe ser humilhada no tribunal.
Peguei a mão dele e disse que estava orgulhosa dele, por enfrentá-la. Ele apertou minha mão de volta e disse que esperava ter feito a coisa certa. Francine tinha 45 dias restantes em seu aviso de despejo. Ela passou esse tempo andando pela nossa casa como um fantasma, mal falando com qualquer um de nós. Ela empacotou seus pertences lentamente, uma caixa a cada poucos dias, fazendo comentários ácidos sobre ser jogada fora como lixo. Eu a ouvi ao telefone com parentes dizendo a eles que estávamos forçando-a a ir para a rua. Eu a ignorei completamente e me concentrei em recuperar o espaço da minha casa, pedaço por pedaço. Comecei com a cozinha, movendo tudo de volta para onde eu queria. Depois de 2 anos com ela reorganizando, joguei fora suas comidas especiais e reabasteci com coisas que Cole e eu realmente gostávamos. Limpei o banheiro que ela havia tomado e substituí todos os meus produtos que ela havia usado. Cada pequeno ato de recuperação parecia tomar de volta um pedaço de mim mesma. Maia veio num sábado, para me ajudar a pesquisar opções de moradia para idosos para Francine. Sentamos na minha mesa da cozinha com meu laptop e olhamos apartamentos independentes, na faixa de preço dela, usando seus recursos financeiros reais. Encontramos um bom quarto e sala em um prédio com outros idosos perto de lojas e uma clínica médica. O aluguel era de R$1.200 por mês, bem dentro do que Francine podia pagar com sua previdência social e renda de aluguel. Imprimi as informações e deixei no balcão da cozinha. Francine jogou fora sem olhar. Imprimi mais cópias e as deixei no quarto dela. Ela jogou essas fora também. Continuei imprimindo e deixando-as, até que ela finalmente parou de jogá-las fora. Patrick ligou para Cole uma semana antes do prazo de mudança de Francine e se ofereceu para ajudar a mãe a encontrar um apartamento. Ele disse que queria tentar reconstruir alguma conexão familiar, embora Francine tenha sido horrível com ele por anos. Cole colocou a ligação no viva voz para que eu pudesse ouvir. Patrick disse a Francine que voaria para lá e a ajudaria a procurar apartamento se ela aceitasse sua ajuda. Francine disse a ele que ele era tão ingrato quanto Cole e que ela não precisava de nada de nenhum de seus filhos terríveis. Patrick disse que tentou, e pelo menos agora Cole não poderia ser acusado de abandonar a mãe sem oferecer apoio. Cole agradeceu ao irmão e desligou parecendo triste, mas menos culpado. 2 semanas antes do prazo, Eric ligou e disse que nos conectou com Valerie Hall, uma assistente social que trabalhava com idosos que precisavam de colocação habitacional. Valerie ligou diretamente para Francine e de alguma forma a convenceu a se encontrar para um café. Não sei o que Valerie disse a ela, mas Francine concordou em olhar apartamentos. Valerie encontrou para ela um lindo quarto e sala em um prédio seguro com outros idosos, a uma curta distância de um supermercado e consultórios médicos. O prédio tinha atividades e uma sala comunitária, onde os moradores podiam socializar. Francine assinou o contrato com raiva e ressentimento óbvios, mas assinou porque não tinha outras opções. Sua data de mudança era em 12 dias. O dia da mudança chegou num sábado de manhã no final de novembro. Cole contratou mudanças profissionais para empacotar e transportar tudo. Fiquei fora do caminho e deixei-os trabalhar. Francine supervisionou os carregadores com lábios apertados e olhos frios, orientando onde colocar as caixas. Ela não se despediu de mim quando saiu. Ela mal olhou para Cole. Ele tentou abraçá-la e ela se virou. Os carregadores colocaram a última caixa no caminhão e foram embora, com Francine seguindo em seu carro. Cole ficou na entrada da garagem vendo-a partir e vi lágrimas em seu rosto. Eu sabia que isso o machucava, embora fosse necessário. Coloquei meu braço em volta dele e voltamos para dentro de nossa casa vazia e silenciosa. Aquela primeira noite sem Francine pareceu estranha e maravilhosa ao mesmo tempo. Caminhei por todos os cômodos apenas respirando a paz e o silêncio. Sem televisão berrando, sem reclamações sobre temperatura ou barulho. Sem críticas ou manipulação. Apenas nosso lar, finalmente nosso novamente. Movi as coisas de volta para onde eu queria. Abri janelas para arejar o quarto de hóspedes. Fiquei na minha cozinha e senti que era dona dela novamente. Eu e eu pedimos comida chinesa e jantamos na nossa sala de estar, assistindo a um filme que escolhemos juntos em um volume normal. Não conversamos muito, mas não precisávamos. Estávamos apenas existindo em nosso próprio espaço sem pisar em ovos ou gerenciar as emoções de outra pessoa. Nas semanas seguintes, Cole e eu continuamos indo ao aconselhamento com Ila. Conversamos sobre o ressentimento que se acumulou ao longo de 2 anos vivendo com Francine. Conversamos sobre como a culpa de Cole pela morte do pai o tornou vulnerável à manipulação da mãe. Conversamos sobre limites e como lidaríamos com situações familiares, de forma diferente no futuro. Ila nos ajudou a ver padrões em que havíamos caído, e nos deu ferramentas para nos comunicarmos melhor. Concordamos que ninguém jamais moraria conosco, novamente sem um cronograma claro e um acordo por escrito. Concordamos que nosso casamento vinha primeiro, antes das obrigações da família estendida. Cole pediu desculpas por não me proteger antes do comportamento de sua mãe. Eu o perdoei porque entendi que ele estava preso na culpa e manipulação das quais não sabia como escapar. Decidi transformar o quarto de hóspedes que tinha sido de Francine no escritório em casa que eu sempre quis. Comprei tinta de uma cor azul suave, que não tinha nada a ver com ela. Cole me ajudou a pintar num domingo à tarde. Nós dois em roupas velhas cobertas de respingos de tinta. Colocamos uma mesa nova e uma cadeira confortável. Pendurei obras de arte que eu amava nas paredes. Montei meu computador e organizei meus suprimentos. A transformação pareceu mais do que apenas redecorar. Pareceu recuperar minha casa e minha vida de alguém que tentou tirar ambas de mim. Cole parou na porta quando terminamos e disse que estava feliz em me ver feliz. Em nossa casa novamente. Percebi que estava feliz. Realmente, genuinamente feliz de uma maneira que não sentia há 2 anos. E 3 meses se passaram desde que o caminhão de mudança partiu com os pertences de Francine. Mas Cole começou a visitar o apartamento dela todo domingo para jantar. Ele me contou sobre isso na primeira vez que foi, explicando que queria manter algum tipo de relacionamento com a mãe, mesmo depois de tudo o que aconteceu. Eu entendi porque sabia que ele ainda era filho dela, mesmo que ela tentasse destruir nosso casamento. Ele estabeleceu regras claras antes dessa primeira visita. Nada de discutir o processo, nada de me criticar, nada de viagens de culpa sobre o despejo. Se Francine quebrasse qualquer um desses limites, ele sairia imediatamente sem discussão. O primeiro jantar de domingo durou cerca de 40 minutos antes de Francine fazer um comentário sobre como eu provavelmente gostava de ter a casa só pra mim, sem ela lá pra ajudar a mantê-la. Ou se levantou, agradeceu pela refeição e saiu. O segundo domingo foi melhor. Francine manteve a conversa neutra, perguntando sobre o trabalho de Cole e falando sobre seus novos vizinhos. Cole ficou por 2 horas e voltou para casa dizendo que parecia quase normal. Nos meses seguintes, Francine aprendeu que Cole realmente falava sério sobre os limites. Quando ela o testou mencionando o processo, ele pegou o casaco e saiu. Quando ela sugeriu que eu o estava controlando, ele a lembrou da regra e disse que sairia se ela continuasse.
Ela começou a se comportar melhor porque percebeu que seu filho realmente seguiria com as consequências em vez de apenas ameaçá-las. Nunca pedi a Cole para parar de visitar a mãe. Eu sabia que ele precisava de algum tipo de relacionamento com ela, mesmo que eu não quisesse nada com Francine. Os jantares semanais pareciam ajudá-lo a processar sua culpa sobre toda a situação sem deixar sua mãe voltar para nossas vidas diárias. Maya me ligou numa sexta-feira à tarde, sugerindo que tirássemos um fim de semana de garotas, para comemorar minha vitória sobre Francine. Eu não tinha percebido o quanto precisava de tempo com amigas até que ela mencionou. Por 2 anos, evitei receber pessoas porque Francine tornava tudo desconfortável com seus comentários e críticas. Maya reservou um quarto de hotel a 2 horas de distância com spa e bons restaurantes. Saímos no sábado de manhã e passamos o fim de semana inteiro conversando, rindo e apenas curtindo a companhia uma da outra, sem ninguém nos julgando ou fazendo comentários passivo-agressivos. Recebi uma massagem, que aliviou a tensão que eu carregava nos ombros há meses. Jantamos em um restaurante onde eu podia pedir o que quisesse sem alguém criticar minhas escolhas. Ficamos acordadas até tarde assistindo filmes em um volume razoável. E ninguém reclamou do barulho. Domingo à tarde, quando dirigíamos para casa, senti-me mais leve e mais parecida comigo mesma do que em anos. Percebi o quanto a presença de Francine havia me isolado do meu sistema de apoio. Parei de convidar amigos. Parei de sair. Parei de fazer coisas que gostava porque era mais fácil do que lidar com as reclamações dela. Voltar revigorada me fez grata por pessoas como Maya, que ficaram ao meu lado mesmo quando me afastei. Cole notou a diferença imediatamente quando entrei pela porta. Ele me abraçou e disse que eu parecia eu mesma novamente pela primeira vez desde que sua mãe se mudou para nossa casa. E eu não tinha percebido o quanto de mim, mesmo eu havia perdido tentando manter a paz em minha própria casa. Cole e eu tivemos nossa sessão regular de aconselhamento com Ila na semana seguinte. Estávamos vendo ela há meses agora, trabalhando nos danos que a presença e o processo de Francine causaram ao nosso casamento. Essa sessão pareceu diferente de todas as outras. Sentamos no sofá confortável de Ila e ela nos pediu para refletir sobre tudo o que passamos desde que Francine se mudou. Cole falou sobre o quão culpado se sentia ao me escolher em vez de sua mãe, mas como entendia agora que proteger nosso casamento não era cruel ou egoísta. Ele disse que estava tão focado em sua culpa pela morte do pai que deixou a mãe manipulá-lo para aceitar um comportamento inaceitável. Falei sobre o quão perto cheguei de realmente pedir o divórcio e o quanto estava assustada por ter perdido Cole para o controle de sua mãe. Ila nos ajudou a ver padrões em que havíamos caído ao longo de 2 anos vivendo com Francine. Paramos de nos comunicar honestamente porque estávamos sempre gerenciando as emoções da mãe dele. Paramos de priorizar nosso relacionamento porque toda a nossa energia ia para manter a paz. Paramos de ser uma equipe porque Francine havia colocado uma barreira entre nós com sua manipulação constante. Ila apontou o quanto nosso casamento estava mais forte agora em comparação com 6 meses atrás. Aprendemos a nos comunicar melhor, estabelecer limites juntos e colocar nosso relacionamento em primeiro lugar. Cole pediu desculpas por não me proteger antes do comportamento de sua mãe. Ele disse que deveria ter visto o que estava acontecendo e colocado um fim nisso antes que as coisas ficassem tão ruins. Eu o perdoei, porque entendi que ele estava genuinamente preso na manipulação. Ele não sabia como escapar. Sua mãe passou a vida inteira treinando-o para se sentir culpado por ter limites e se libertar. Dessa programação levou tempo e ajuda. 6 meses depois que Francine se mudou, e eu estávamos genuinamente felizes juntos. Nossa casa finalmente parecia nosso lar novamente, em vez de um lugar onde pisávamos em ovos. Recebemos amigos para jantares sem nos preocupar com críticas ou reclamações. Assistimos televisão juntos no nosso sofá no volume que queríamos. Dormimos pacificamente a noite toda sem drama ou emergências fabricadas. Fizemos planos para o nosso futuro sem considerar como a interferência de sua mãe poderia afetá-los. Cole manteve seus jantares semanais de domingo com Francine, e ela permaneceu principalmente dentro dos limites que ele estabeleceu. O relacionamento deles nunca seria caloroso ou próximo, mas eles mantiveram contato em termos que protegiam nosso casamento. Francine estava instalada em seu apartamento vivendo de seus próprios recursos substanciais. O relatório do investigador provou que ela nunca precisou do nosso apoio financeiro. Ela estava sentada em cima de centenas de milhares de dólares enquanto alegava pobreza e processava o filho por pagamentos mensais. Eu ainda sentia raiva quando pensava na fraude dela, mas principalmente me sentia aliviada por ela estar fora da minha vida. Aprendi que me defender não era cruel, embora Francine tentasse me fazer sentir assim. Estabelecer limites não era egoísta, mesmo quando alguém chorava e me chamava de sem coração. Às vezes, amor significa recusar-se a ser destruída pela manipulação de outra pessoa. Quase perdi meu casamento tentando ser complacente e compreensiva. Quase me perdi tentando manter todos felizes. Traçar uma linha dura e dizer que ou ela vai ou eu vou foi a coisa mais assustadora que já fiz, mas salvou tudo o que importava pra mim.